Opa, boa noite para todo mundo. É um prazer enorme eu estar aqui na DEAD. Para mim é algo inédito, né? E quero me disponibilizar para atendê-los da melhor forma possível. Inclusive, eu estou trabalhando aqui com 2 monitores. Então, se a pessoa quiser perguntar alguma coisa pelo chat, porque às vezes tem vergonha de ligar um microfone, ligar uma câmera, mas lá no chat a pessoa se sente um pouquinho mais à vontade. Então, para a pessoa ficar bastante à vontade, perguntar o que tiver dúvida lá no chat, para que a gente possa tentar ser produtivo, o mais produtivo possível aqui dentro dessa reunião, Júlio. Eu sou do curso de Biologia, falando só um pouquinho, né? Eu sou do curso de Biologia, sou de Cáceres. É a primeira vez que eu estou conversando com o pessoal da DEAD e fico à disposição pela praia. Em nome da praia, eu fico à disposição para atendê-los da melhor forma possível. Muito obrigado, professor. Quer se apresentar, Suzy? Pode se apresentar. Eu queria falar só um pouquinho antes de você começar a falar, né? Você falar um pouco sobre o auxílio, né? Eu vou falar um pouco sobre a bolsa, né? Aí, no caso, acho que a gente podia dar um pouco a primeira fala para o professor Leandro, né? Que podia fazer uma fala geral dos auxílios e bolsas que são disponibilizados pela praia, né, professor? Com relação a que eles tenham uma ideia da proporção dessa pró-reitoria, né? Bom, como o Júlio já disse, eu sou da DEAD, né? Sou professora e sou supervisora lá da educação à distância, né? Acho que alguns já devem me conhecer aqui, porque eu atuo no curso de pedagogia. Eu queria dar boas-vindas para vocês, né? A gente queria fazer uma reunião com todos os acadêmicos, mas infelizmente a gente está no princípio de começo de semestre, com as turmas novas, e o calendário está meio apertado, né, para a questão das reuniões. E aí só surgiu essa data de hoje, e mesmo assim ainda teve choque de agenda, a gente teve choque de agenda. E então a solução que a gente achou para o momento foi estar gravando a web, né? Até porque a preocupação da gente é que a gente está com edital aberto, né, do programa Foco, ele se encerra no dia 15, então a nossa preocupação é que esses acadêmicos tenham um pouco de conhecimento, né, sobre essa questão das políticas de assistência estudantil da UNEMAT, né, de maneira geral, e aquelas que contemplam os acadêmicos da educação à distância. Então esse é o nosso foco, né, da nossa reunião de hoje. E também um bate-papo com relação aos acadêmicos que tiverem dúvida com relação às políticas, né? A ideia do Júlio de estar te convidando, professor, foi muito boa, né? Eu agradeço o aceite, tá? E, assim, a gente abre a fala para o senhor inicialmente, para estar falando um pouco sobre as políticas da UNEMAT de maneira geral, os auxílios, o PAI, né, que é o Programa de Assistência Estudantil da UNEMAT, e os auxílios que envolvem ele, que estão inseridos dentro do PAI. Fique à vontade, professor, para fazer uma fala para a gente inicial. Seu áudio está fechado, professor. Obrigado. Aí, ó, já comecei fazendo pastelança. O agradecimento é todo da Pró-Reitoria, né? Que a gente precisa divulgar as coisas, as ações da Pró-Reitoria, para que as pessoas consigam ter acesso, né? Então, quando vocês abrem uma janela para que a gente consiga conversar com os alunos, é sempre uma janela muito bem aproveitada pela gente, e você sempre terá uma resposta, pelo menos da minha parte, havendo disponibilidade, sempre será sim, estarei presente, sim, tentarei fazer o melhor serviço possível. Conta para mim, Suzeli, ou o Júlio, quanto tempo mais ou menos vocês me dão para eu conversar aí com a turma, para eles não se enjoarem? De repente eles se enjoam rápido, não sei qual que é o ânimo deles. Geralmente eles são pequenas bolinhas, né? Então a gente não consegue ver eles na câmera, a gente não sabe como é que está o ânimo deles. Quanto tempo você acha aí que eu tenho para conversar com eles? Uns 30 minutos? Será que é muito tempo, 30 minutos? Não, professor. Muito tempo, pelo amor de Deus. Não, assim, não, 30 não. Porque a gente quer ser objetivo para os meninos também, né? Depois de estar gravado, eles voltam e veem. Mas vamos pensar aí nos 15 minutos. 15 assim, minutos. Só de maneira geral. Porque o que eu pensei, e a Suzy também, o que é PRAE, né? As pessoas já não conseguem nem imaginar o que é PRAE, né? Não entende o que é PRAE.
né? Então, começar por aí. Tá joia. Então eu vou tentar reduzir aí para 15 minutos, tá bom? Mas faz o seguinte, sinta-se bem à vontade para interromper, para perguntar. E você também, Júlio, você também, Suzeli, quando precisar, Leandro, faz um sinalzinho assim, ó, que eu vou entender, tá bom? Eu vou utilizar uma projeçãozinha, mais no sentido de tentar ilustrar um pouquinho as coisas, tá bom? Já está chegando aí a projeção para vocês. Algumas pessoas devem estar assistindo do celular, então eu sei que as coisas no celular elas ficam pequenininhas, e justamente por ficar pequenininhas, nem sempre a gente consegue enxergar tudo que está sendo dito. Eu errei aí a data, eu coloquei 3 de outubro, mas é 4 de outubro, peço perdão pelo 1 dia de erro. A ideia é conversar então sobre a praia. Vamos lá. Primeira coisa sejam bem-vindos aqueles que são calouros, trote é proibido. Eu sou uma pessoa que sofreu trote e, digamos assim, não fiquei traumatizado, mas não foi uma experiência gostosa. Então, caso seja uma sugestão proveitosa, sempre pensar numa recepção ao invés de trote, né? A Unemat, ela tem aí 13 campos oficiais, e além desses 13 campos oficiais, ela tem mais 24 polos e núcleos. Se a gente somar esse mapa mais esse mapa, vocês vão ter ideia mais ou menos da dimensão que é a Unemat. Ou seja, tudo que a Pró-Reitoria tem que fazer, tem que pensar praticamente no estado inteiro. A gente tem polos avançados em diversos municípios do estado, e a gente tem, os campos estão em 13 municípios do estado, dispersos na região oeste, na região do Araguaia, na região norte e na região sul. Bem, dentro desse contexto, como a gente tem que pensar na Unemat como um todo, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantil, ela fica imaginando quem que é o nosso aluno. O nosso aluno é aquele cara que ele é deslumbrado, né? Ele chega e fala, pô, que legal, olha a universidade, eu estou achando o máximo isso aqui. E a Pró-Reitoria, ela tenta explicar para vocês assim, olha, existe uma estrutura hierárquica dentro da universidade, essa estrutura hierárquica dentro da universidade, a praia é só uma caixinha pequenininha. Então a gente não consegue qualquer coisa. A impressão que dá é de ser algo grandioso, como eu falei, que ocupa o estado inteiro, mas apesar de ser grandioso, a praia ela é só uma engrenagem desse sistema. Então você vê lá, o Congresso Universitário seria a maior instância da nossa universidade, ali depois do Congresso Universitário, o Conselho Curador. Aí existe uma relação hierárquica bastante complexa entre CONEP, Consune, reitoria e vice-reitoria. Daí, abaixo disso aí, você tem as pró-reitorias. E a praia é uma dessas pró-reitorias. Como que foi criado a praia? Bem, no começo, isso daí é a sensação que a gente tem. Que eu falei um montão de letrinhas e que essas letrinhas não estão fazendo sentido nenhum. Esse professor, ele está me deixando perdido aqui. Mas a praia, ela foi criada a partir de uma luta dos acadêmicos. É aqui que eu quero chegar. Então, os acadêmicos, em 2007, no Congresso Universitário, eles se reuniram e falaram, a gente precisa de uma pró-reitoria de assuntos estudantis. Essa pró-reitoria de assuntos estudantis foi uma conquista dos discentes. Portanto, eu peço para que vocês entendam o movimento dos alunos como um movimento benéfico para os alunos e para a universidade. A universidade se conscientizou de que é necessária essa pró-reitoria de assuntos estudantis por causa de um pedido dos alunos. Em 2007, eu era um dos delegados que estava presente no Congresso Universitário e que votou positivamente para a montagem da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Beleza. Para que serve a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis? Qual que era a ideia? Bem, a gente vai ver aqui uma figurinha que ela já é bastante batida. Imagina que no andar de cima a gente tem aquilo que seria a pretensa justiça. Então eu vou passar o mouse, talvez vocês enxerguem o mouse, quem tiver no celular vai encontrar um pouquinho mais de dificuldade para enxergar o mouse, porque o mouse é bem pequenininho. Mas aqui no andar de cima, o que a gente tem? A gente tem justamente aquilo que foi considerado justo durante muitos anos dentro da cabeça das pessoas, que é tratar igual. Seja a pessoa diferente ou não, a gente vai tratar igual. Então, essa pessoa aqui que é cadeirante, ela recebe uma bicicleta, esse cara aqui que é muito alto recebe bicicleta do mesmo tamanho, essa pessoa que tem um porte médio recebe bicicleta do mesmo tamanho, e essa pessoa que é pequenininha recebe uma bicicleta do mesmo tamanho.
E daí que a gente percebe? Uma inadequação da estrutura que foi fornecida para as pessoas em relação à estrutura que essas pessoas precisam. Então, essa inadequação entre aquilo que foi fornecido e aquilo que precisa, quem é que vai tentar fazer um ajuste disso? É a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. E para isso existem algumas ferramentas. Então, aqui no andar de baixo, a gente tem aquilo que se prega hoje. Pessoas diferentes terem tratamentos diferentes, terem condições diferentes para atravessar a jornada. Imagina que a jornada, aqui é pedalar, né? Nessa figurinha é pedalar, mas a jornada que vocês vão atravessar é a jornada do curso, é a jornada das atividades acadêmicas. Essa jornada das atividades acadêmicas tem pessoas que precisam de um pouco mais de suporte, tem pessoas que precisam de um pouco menos de suporte, tem pessoas que não precisam de nenhum suporte. E daí a Pró-Reitoria ela vai tentar, de alguma forma, ajudar o trânsito de vocês ao longo desse curso, tentando subsidiar algum tipo de suporte. Volto a dizer, isso aí foi uma conquista de vocês. Essa engrenagem que hoje existe dentro da instituição é uma conquista de vocês. Pois bem, vou passar aqui para o próximo. A engrenagem é a PRAE. A pró-reitora é a Juliana Matiello, que ela é extremamente receptiva às sugestões. Ela já trabalhou aí com o pessoal da DEAD, ela já trabalhou com o Júlio durante muitos anos, não sei se com a Suzeli, ela trabalhou também muitos anos, mas é uma pessoa bastante interessada em ajudar os alunos. Daí, na estrutura corporativa, tem um montão de profissionais que eu não vou conseguir. Ela coordenou um curso de administração pública, o pessoal que está aqui me falando. Legal. Eu vou agora pular alguns slides que eles têm figuras das pessoas que trabalham na Pró-Reitoria, tá? Então, a gente tem aqui a Tássia e a Emanuele. A Tássia, ela é secretária lá, e a Emanuele é a estagiária que ajuda a Tássia. A gente tem a Luciane, que me ajuda bastante. Ela é uma técnica da Unemat. Aí a gente tem a professora Leila Gattas, que inclusive ela, na vacância da Juliana, quando a Juliana tira férias ou precisa se ausentar, é a professora Leila Gattas que assume a vaga da Pró-Reitoria. A Kathleen, que é a estagiária que ajuda, a Alessandra, a Raila, eu, o Denison e uma equipe toda de técnicos e estagiários. Não vou me estender aqui para falar de cada uma dessas pessoas. Em outros momentos, se for necessário, o Júlio certamente vai fazer esse convite. E aí eu começo a falar com vocês sobre os auxílios, né? Então, o primeiro auxílio que a gente vai falar é o auxílio alimentação. Para a ADEAD, não temos o auxílio moradia. Por quê? Porque como as pessoas estão fazendo o ensino à distância, significa que ela está dentro de sua própria moradia. Ela não viajou para cursar em outro lugar. Então, a gente tem o auxílio à alimentação para o pessoal da ADEAD. Leandro, como é que a gente faz para enxergar o auxílio alimentação, descobrir onde é que estão as informações do auxílio alimentação? A ideia do auxílio alimentação é justamente essa, que barriga vazia, cabeça vazia, a gente não consegue. Então lembra da historinha das bicicletinhas, que a gente ajusta tudo para que as pessoas tenham acesso para cursar da melhor forma possível a trajetória acadêmica? Então, um dos ajustes é justamente o auxílio alimentação. Eu vou pular o próximo slide, porque ele tem a ver com o auxílio moradia. E aí, como é que eu acesso esse auxílio moradia? Você vai clicar naquela primeira caixinha, eu vou voltar um pouquinho aqui, você vai clicar aqui nessa primeira caixinha onde eu estou passando o mouse, e nessa caixinha aqui, auxílio alimentação e moradia, você vai encontrar essa página aqui. E essa página tem os editais para o auxílio alimentação e auxílio moradia. Volto a dizer, o auxílio moradia, ele não é ofertado para o ensino à distância, porque a premissa do ensino à distância é que você está dentro do seu próprio imóvel, você não precisou se deslocar e assumir um custo maior por causa do curso, tá? O auxílio alimentação está em R$300. Nossa, Leandro, é muito pouco, tal. É porque realmente ele é pouco, só que ele é um auxílio, ele não é para resolver a alimentação da pessoa, mas ela ajuda. Leandro, quem que pode concorrer para o auxílio alimentação? Quem pode concorrer é quem tem renda per capita familiar menor que 1,5 salário mínimo. Leandro, como é que a gente calcula renda per capita familiar
menor que um salário mínimo e meio? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a renda de todas as pessoas que moram juntas, então tem pai, mãe, você é o filho e mais o irmão. Então, são 4 pessoas. Você vai somar a renda dos 4 e dividir por 4. Aí você vai ver a renda per capita. Se for menor que um salário mínimo e meio, que vai dar mais ou menos R$ 1.920, R$ 1.930, agora não me lembro exatamente quanto que dá. Se for menor que 1.930 essa renda per capita, isso quer dizer cada um ganha 1.930, né? Seria essa a ideia. Você é um candidato para concorrer ao auxílio alimentação. No chat, o Júlio, ele colocou o site da PRAE, que é o sitezinho que a gente encontra essas informações. Leandro, o que mais que tem além do auxílio alimentação? Vamos imaginar que você está fazendo um trabalho e esse trabalho você submeteu a um evento e esse evento vai acontecer em uma outra cidade e o trabalho foi aprovado. Então, isso aí é coisa super simples. Vamos imaginar que você é aluno do professor Leandro, e daí você fez uma pesquisa junto com o professor Leandro, escreveu um resumo, mandou para um evento, e agora você quer ir até aquele evento. O que a Unemat fornece de ajuda para a gente ir para o evento? Se o evento for dentro do estado, mas em outra cidade que não aquela que você já mora, então, eu moro em Cáceres, e o evento vai acontecer em Pontes Lacerda. Eu moro em Tangará da Serra e o evento vai acontecer em Barra dos Bugres. Tem várias combinações, aqui não cabe a gente aqui ficar definindo as combinações. Mas se for dentro do estado, você vai ganhar um auxílio evento de R$ 375. Se for para fora do estado, você vai ganhar um auxílio evento de R$ 500. Nossa, Leandro, mas hoje um evento custa uma fortuna, esse auxílio evento não vai custear quase nada. É uma ajuda, um auxílio que a Unemat está dando para que você consiga apresentar o seu trabalho científico. Volto a dizer, eu sei que os valores eles sofrem algum grau de defasagem em relação à inflação, mas hoje é nesses termos que a gente tem operado, tá? Agora, tem situações que ele ajuda bastante, sim, tá? Principalmente nas viagens dentro do estado, que daí às vezes você tem um custo menor, a passagem de ônibus é um pouco menor, o valor do evento é um pouco menor, geralmente para alunos de graduação existe algum grau de promoção, então acaba ajudando bastante. Vamos conversar agora sobre o auxílio emergencial. O que é o auxílio emergencial? Se ocorrer um imprevisto, então você tem uma rotina toda certinha e tal, aconteceu um imprevisto enorme na minha vida, houve um acidente na pessoa que ganhava dinheiro lá em casa e a renda per capita caiu absurdamente, a renda per capita caiu para baixo de um salário mínimo e meio. Se ocorrer um imprevisto nesse sentido, você, antes de desistir do curso, antes de você falar, olha, não quero mais o curso porque eu não tenho dinheiro. Antes de você fazer isso, cara, conversa com o Júlio, conversa com o seu coordenador, conversa com alguém da DEAD para ver se o auxílio emergencial não consegue te ajudar de alguma forma. Antes de você pensar, poxa vida, eu não... qual que é o valor do auxílio emergencial? É o mesmo valor do auxílio moradia e do auxílio alimentação. Depende da privação que a pessoa está passando. Né? No caso da DEAD, a gente trabalharia com o valor do auxílio alimentação. Mas, volto a dizer, é uma ajuda. Agora, vai vendo a quantidade de coisa que a PRAE consegue te ajudar. Auxílio alimentação, auxílio eventos, auxílio emergencial. Vamos ver o que mais a gente tem. Acidentes acontecem. Eles acontecem da forma mais inesperada, nas situações mais inesperadas. E você tem um seguro para que você não precise arcar com os custos de um atendimento emergencial, de um atendimento numa situação de acidente, para que você consiga fazer uma restituição desses custos. Você tem, então, o seguro. Todos vocês estão assegurados. Leandro, então se eu beber e sair dirigindo não tem problema nenhum. Não é assim que funciona. Jaqueline, pode perguntar. Não, professor, eu entrei agora. Você entrou agora? Boa noite para vocês. Tá, joia. Então,
o seguro, ele é assim, você encheu a cara, saiu andando de carro, saiu andando de moto e sofreu um acidente. O seguro não vai cobrir. Por quê? Ele não é para que você assuma uma vida de imprudência. Ele é para uma situação inesperada. Vamos imaginar que você sofreu um acidente no meio de uma condução de alguma atividade relacionada à academia. Tem uma determinada pesquisa que você foi fazer, você estava indo fazer essa pesquisa, é uma pesquisa que envolve atividade de campo, e daí você sofreu um acidente. Se você tiver um custo, se você for atendido pelo SUS, o SUS já financiou o seu tratamento. Mas se você for atendido por algum laboratório, uma porcentagem daquele valor que você gastou no tratamento com o laboratório, eu não sei dizer as quantidades, porque isso aí precisa ler os pormenores do contrato, isso aí vai ocorrer um ressarcimento por parte da seguradora. Então vamos lá, auxílio alimentação, vai anotando, auxílio alimentação, auxílio eventos, auxílio emergencial, e seguro acadêmico. Que mais que a gente tem? Existe uma diversidade muito grande hoje dentro da universidade. Essa diversidade, ela está representada, inclusive, em diversidade neurológica, em diversidade de atipias neurais. Então, esse daqui é um laço que representou autismo, mas você pode pensar em diversos tipos de atipias neurais, bipolaridade, depressão. Depressão eu acho que nem entra como atipia neural, mas é um transtorno psicossomático, um transtorno psicossomático. Dentro disso aí, o que é que a universidade consegue fazer? A universidade vai tentar te proteger de algumas formas, né? Também a gente tem a diversidade de questões de cegueira, surdez, né? Então a universidade vai tentar te proteger de algumas formas. Uma das formas... neurodivergências, obrigado para quem conseguiu aqui me ajudar, Marcilene, obrigado, eu agradeço muito. Então, você tem a Bolsa Integradora. O que é a Bolsa Integradora? Você tem pessoas que estarão em alguns... Júlio, você sabe me dizer como que vai funcionar a Bolsa Integradora para a DEAD, ou a DEAD vai ter só na região do polo? É isso que eu ia falar. Que como a DEAD ela não tem um campus físico, né, o campus mesmo, campus universitário, na verdade não foi pensado a Bolsa Integradora para o polo, porque daí a gente estaria falando naqueles 30 e poucos polos. A gente só pensou Bolsa Integradora para o campus. Mas, por exemplo, mas eu sou do polo de Cáceres. Sim, então você pode concorrer a Bolsa Integradora do campus de Cáceres, entende? Então, se você tem um polo e você mora, que o seu campus é no mesmo lugar, você pode concorrer. Então, isso vai acontecer em Cáceres, vai acontecer em Sinop, vai acontecer em Alta Floresta, então, porque nós também temos polos da DEAD nesses lugares, né? Lá em Juara, onde você tem polo e campus, o próprio aluno da DEAD, e isso também, professor Leandro, já pegando um gancho aqui, já devolvo a palavra, acontece no estágio curricular, né? Quando a gente abre o estágio, hoje a gente já abre o estágio assim, alunos da Unemat de todas as modalidades. Então não é só o presencial, o aluno também pode ir para o estágio, né? Ele pode fazer o estágio remunerado, como esse estagiário que o senhor citou lá no começo na equipe. Eu da DEAD também posso concorrer a esse estágio, desde que eu esteja no campus em que tem a vaga. Perfeito. E lembrando sempre que assim, essa Bolsa Integradora é para atendimento de dificuldade de qualquer pessoa da Unemat. Então você não precisa ter um campus que você esteja lotado nesse campus para que você busque. Então, se na tua cidade tiver a CAEST, tiver o Centro de Assistência Estudantil, você pode buscar a KS desse Centro de Assistência Estudantil para tirar dúvidas, para conseguir se orientar, para conseguir pegar as melhores informações possíveis de orientação para que você tenha um transcorrer adequado. Por isso que, assim, a KS, a Bolsa Integradora, visa muito atender às diversidades da instituição. São bolsistas, serão bolsistas que estarão em alguns centros chamado KS, e esses bolsistas que estão em alguns centros chamados KS atenderão às dificuldades, as diversas dificuldades dos alunos, tentando orientar eles da melhor forma possível
para proceder junto à instituição ou até mesmo de forma pedagógica, saber como se portar, como colocar uma determinada dúvida, uma determinada pauta junto a um professor, junto a um docente. Aí você fica assim, poxa, Leandro, mas então a gente tem aí a bolsa integradora, o auxílio alimentação, o auxílio eventos, o auxílio emergencial, o seguro acadêmico. Eu já contei 5 aqui na minha mão, tá certo? No meio disso tudo aí, onde é que eu me encaixo, né? Ou então, o que mais eu preciso saber para me proteger? Porque eu vejo a universidade mais ou menos dessa forma. A universidade, ela é ameaçadora para mim. A universidade, ela representa para mim algo que me causa uma certa apreensão. Então, o que é que mais eu posso lançar mão para saber sobre a universidade? Uma das coisas que você precisa entender é que existe uma normatização acadêmica. Então, não é que o professor ou então a universidade, ela precisa representar um bicho-papão, precisa representar alguma coisa que lhe cause uma certa apreensão. Porque a normatização acadêmica protege o aluno. Lá na normatização acadêmica, a gente tem os direitos e os deveres dos alunos. Os deveres são fáceis, porque os deveres é estudar, tirar nota e estar presente, tá certo? Agora, os direitos, eles são muito grandes, e às vezes vocês têm os direitos cerceados. Para que você consiga exigir os seus direitos, é bastante interessante que você conheça a normatização acadêmica. Ninguém vai ficar especialista na normatização acadêmica agora, mas toda vez que tiver um problema, tenta recorrer a ela, tenta pegar. Júlio, vou te pedir um favor, se você puder colocar o link da normatização acadêmica no chat para os alunos, eu agradeço, porque a gente fez esses QR Codes e às vezes o link funciona melhor. Calendário acadêmico. Então, o calendário acadêmico, ele não é algo que deve ser extrapolado, é algo que deve ser desrespeitado, ainda mais na DEAD. Então, assim, esse daí é outro item que protege vocês. Além dos auxílios que eu falei para vocês, existem outras bolsas, a Bolsa Foco, a Bolsa de Iniciação Científica da PRPPG, a Bolsa PIBID, a Bolsa Residência Pedagógica, quando a gente tem cursos de licenciatura, você tem programas de estágio dentro da instituição, ou seja, existem diversas formas de você obter suporte financeiro dentro da instituição para que você consiga seguir a sua trajetória. Então, antes de você pensar, meu Deus do céu, estou passando por um sufoco financeiro, vou desistir. Veja as oportunidades que a universidade está te oferecendo e tente se fixar cada vez mais no curso, porque eu vou fazer uma brincadeira. Se está ruim com o curso, imagina sem. Então, assim, se a vida está difícil, né? Tendo um curso universitário, imagina sem o curso universitário o quanto que a vida é difícil. Eu peço para que vocês também fortaleçam suas representações estudantis. Eu não sei como é que tem funcionado as representações estudantis da DEAD, o professor Júlio depois ele pode falar um pouquinho mais. E a gente tem a biblioteca virtual, que são os livros que estão disponibilizados gratuitamente pelo site da Unemat. Era isso que eu queria falar. Júlio, não sei se eu me estiquei muito dos 15 minutos. Eu tentei falar o mais sintético possível. Nada, foi ótimo, professor. Eu acho que um esclarecimento, sim, brilhante da parte do senhor, né? Eu só quero pegar um dedinho aí nessa fala do senhor, daí o senhor pode complementar. Pega uma mão inteira. Dentro de todo esse contexto, pessoal, a universidade, ela... Tá aí o Hugo, tem um pessoal aí da história, você vai para uma trajetória, né? Uma trajetória histórica. Então, como o professor Leandro disse, eu achei muito legal da parte dele falar, eu participei do congresso. Então, você vai vivendo a universidade, né? Eu participei em 2007, eu participei, e eu, desde que estou na universidade, também participei de algumas coisas, e uma das coisas que talvez eu participei foi o programa de assistência estudantil, né, que foi construído há alguns anos atrás e foi aprovado, e que tem, depois eu posso passar o link para vocês também, que tem todo esse contexto de como é o programa estudantil de uma universidade.
E lá também tem outros 2 auxílios que a universidade ainda vai implantar, e aí isso tem a ver com financeiro, é claro, que é um auxílio para portadores, pessoas com deficiência, né? E o auxílio transporte, que até já conversei com a professora Juliana, o pessoal da DEAD, né, tem uma dificuldade, nós temos sim, já fizemos um levantamento. Depois eu posso conversar também, se houver possível, carteirinha do estudante. A Unemat não dá carteirinha do estudante, mas eu posso te mostrar quem faz, que são os diretórios centrais dos estudantes, né? Esses que fazem as carteirinhas. E aí, só um pouquinho que eu já volto nesse assunto do movimento estudantil, só terminar o raciocínio do auxílio. Então, quando o professor Leandro fala sobre auxílio alimento, auxílio evento, auxílio emergencial, e eu vou rememorando, né, o tanto de auxílio que a gente tem, né, e ainda tem mais previsto, auxílio para pessoas com deficiência, auxílio transporte, eu vou imaginando, professor Leandro, como que a própria universidade, e assim, eu sou filho da Unemat, eu sou egresso da Unemat, então eu não conheço a realidade de outras universidades, mas eu vejo assim, como que a própria universidade, ela é como tem um pessoal na reitoria que fala muito, ela é uma mãe, né? Tipo, ela ajuda, ela coloca para frente, ela te dá um estágio, ela te dá uma bolsa, ela te oferece oportunidades demais. E aí, pegando a fala agora do final do professor, ruim com ela, pior sem ela, né? Então, eu sempre falo para meus amigos, meus colegas, para os meus alunos, conclua o curso, conclua mais esse semestre. Hoje mesmo, professor Leandro, uma ex-aluna minha e hoje estagiária aí na reitoria, que eu vou desistir do curso, que eu não aguento mais, eu conclua mais esse semestre, termina mais esse semestre. Eu gosto muito de você, conclua mais esse semestre, vamos esperar mais um pouquinho. Não, mas eu estou com um problema, só mais um, falta 9 componentes curriculares, faltam 9 disciplinas para ela concluir o curso, é o curso de contabilidade. E aí eu falei assim, não, vamos mais um pouquinho, vamos mais esse semestre, eu te ajudo, vamos lá. E aí é uma ideia que a gente precisa ir, né? A gente precisa concluir. Tem dificuldades? É claro que tem, de questionário que não fecha, de artigo para entregar. Então, pessoal, a universidade sempre vai ajudar. Referente aos auxílios, né, especificamente, eu já entro nos movimentos estudantis, nós sempre temos editais. Né? Quais editais? Editais do auxílio alimentação e auxílio moradia, são feitos por editais, a gente abre o edital, a gente tem ampla divulgação, e o que eu falo que é ampla divulgação? Em redes sociais, no Instagram, na página da Unemat, na página da praia, a gente joga nos grupos. O que eu peço? Assim, isso é um pedido meu, assim, como companheiro, como pessoa da DEAD. Sigam a página da Unemat no Instagram, né? Eu gosto muito daquela página. Os meninos, eles colocam lá os cursos que tem, os editais que tem abertos. Você sempre vai ter uma informação, tá aberto um curso, tá aberto um edital de bolsa. Ou façam uma visita frequente ao site da Unemat. Porque senão você perde um edital, e olha, eu posso falar para o professor Leandro, a Juliana, tem um pessoal que pode me ajudar, e a gente divulga muitos editais, mas aí o pessoal perde prazo, esqueci da inscrição, esqueci disso, e aí é só no próximo semestre, né? Então, assim, a gente abre todo semestre. Então, auxílios, né? A alimentação principalmente, a gente abre os editais, depois a gente ajuda a escrever, o pessoal da DEAD que está aqui, que já recebe auxílio alimentação, sabe que eu sou uma pessoa que passa meu WhatsApp, que tenta ajudar, que coloca no e-mail, que, né, ajuda, faz tutorial, porque é uma ideia que a gente sabe que, eu falo isso, inclusive a professora Juliana, a professora Leandro, falou assim, o primeiro sempre é mais difícil, então a gente leva eles, olha, pega esse documento, e às vezes, no caso do auxílio alimentação, a pessoa que é a primeira vez que ela faz, ela não entende
o grau de dificuldade que é para um gestor público, para um funcionário público, que ele tem que comprovar várias coisas. Por exemplo, eu tenho que comprovar se você realmente está desempregado, então precisa da sua carteira de trabalho ali, que não está registrada, precisa da carteira de trabalho do seu marido, do seu companheiro. Então, são documentos que, às vezes, e isso a gente discute, pessoal, que mas eu não queria dar esse documento, mas é uma coisa que é a administração pública que precisa saber disso. Porque em um momento de regulação, ou de monitoramento, ou de verificação das contas, alguém vai falar assim, mas vocês estavam liberando auxílio para uma pessoa que tem dinheiro. Como é que vocês comprovaram que ela... eu gosto de falar essa palavra, né? Como vocês comprovaram que ela é vulnerável, né? Eu fui na outra universidade outro dia e ela falou assim, a gente atende as pessoas vulneráveis. Daí eu perguntei para o professor Leandro, falei assim, como vocês comprovam que a pessoa é vulnerável? Falou, não, a gente pega no cadastro do CRAS. Beleza. Só que vocês estão confiando no cadastro do CRAS, né? Dos caras lá. Vocês não pediram para comprovar para vocês. Então, assim, a universidade, a UNEMAT, ela mesma comprova essa vulnerabilidade. Então, às vezes, o processo é um pouco difícil, mas a gente pode ajudar, né? Tanto com a alimentação, como com o auxílio emergencial. Eu acho que foi brilhante a fala do professor Leandro, quando ele fala do seguro acadêmico. Eu não sei se vocês sabem, mas coloquem na cabeça isso, vocês estão segurados, né? O que é segurado? Eu sofri um acidente, aconteceu alguma coisa, existe um seguro acadêmico por trás disso. Vocês, durante o seu período que você matriculou, seu período ali que você está ali, né, você está segurado. Conheçam como funciona, né? Não, a Nália, a Suzy já vai entrar explicando como que é a Bolsa Foco, tá? Eu só estou terminando aqui para falar do auxílio. Então, assim, o seguro, e para finalizar, e aí o professor Leandro não falou, mas já tivemos, a Jaqueline, que entrou depois, já tivemos, inclusive, Jaqueline, auxílio que nós doamos um tablet, na época, não sei se o professor Leandro lembra, na época da Covid, né? Foi um pouco, acho que foi um pouco antes, foi um pouquinho antes da Covid, a gente conseguiu doar um tablet, a gente conseguiu uma emenda parlamentar, conseguiu comprar e doar tablet para os alunos, né? Então, assim, tem todo que pode ajudar o aluno. Então, já houve doação de tablets, já houve auxílio, inclusive digital, né, pagamento de R$60, R$100, um chip. Então, você tem toda uma relação de coisas que a universidade pode te ajudar. Ponto. Isso é uma coisa. Agora, eu vou falar um pouquinho dessa relação ali dos movimentos estudantis, e daí eu passo para a Suzy para ela falar da Bolsa, para a gente não se estender, e a gente vai abrindo para as perguntas. Bom, como acontece o movimento estudantil? Da mesma forma que o presencial. No entanto, gente, isso eu falo também como acadêmico da DEAD, nós não conseguimos nos organizar ainda na DEAD para montar, por exemplo, um centro acadêmico ou um DCE, que é um Diretório Central dos Estudantes. Poderia, mas não conseguimos nos organizar. Tem que ter alguém, tem que tomar frente, assim como nos campos. Os campos é assim que funciona. É o aluno que vai, começa a fazer um DCE, um CA, e aí ele toma frente. Bom, mas nós temos apoio dos DCEs que já existem. Por exemplo, de Cáceres, tem Sinop, tem Tangará. Então, eu conheço o pessoal dos DCEs, né? Eles têm essa ideia de carteirinha e tal, então posso falar com eles e depois passarem para mim. No final, eu vou deixar meu e-mail e meu telefone, vocês podem conversar comigo, que eu vou ajudando vocês nesse negócio de movimento estudantil. Mas o que eu acho que a gente precisa fortalecer na DEAD, isso é uma conversa que o professor Leandro não pode levar para os chefes deles,
né, só no segredo, a gente precisa fortalecer os nossos colegiados dentro da DEAD, né? A gente não tem colegiado de curso, a gente não tem um colegiado como acontece no presencial. Então, porque o colegiado vai dar uma representatividade também para o aluno. Como a DEAD ela acaba se tornando uma unidade da PROEG, que é a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, pedagogicamente a gente devia ter um colegiado aí, e isso a gente tem que conversar com quem? Com os nossos coordenadores de curso. Então isso eu já conversei com a professora Socorro, já conversei com fulano, mas se todo mundo falasse, professor, como que são os nossos colegiados e tal, vai dar uma pressão maior para se criar um colegiado. Aí o aluno tem representatividade. O professor já entendeu a jogada. Nós não temos colegiado, né? Porque nós não temos uma faculdade dentro da lógica. Então, isso organiza melhor um problema que o aluno não consegue resolver e sobe para o colegiado, né? Então, isso a gente precisa resolver. Bom, se a Suzy tiver... Bom, deixa eu só falar uma coisinha aqui que passou, então, antes de passar a Suzy. Pessoa que entra agora no primeiro semestre, né, que está entrando na universidade agora, a gente deve começar a aula nas semanas que vem, né, na semana que vem, alguns professores já estão começando essa semana, mas assim, penso que a gente vai ter um momento de integração com todos, né, esse momento inicial que eu e a professora Suzy propomos era realmente para começar a iniciar como que é o NEMAT nessa área de assistência estudantil, porque, vou repetir um comecinho, lá no comecinho que eu abri falando assim, a UNEMAT não é duas, a UNEMAT é uma só. Se você está na UNEMAT à distância, você tem o mesmo direito que o aluno no presencial. Não existe duas UNEMATs, né? Então, existe uma UNEMAT só. Então, quando a Suzy apresentar agora, vocês vão ver que os mesmos direitos que tem para o aluno na presencial, tem para o aluno na distância. Então, você pode concorrer à bolsa? Claro que pode, né? Tem os mesmos direitos. Suzy, vou deixar por você. Então, Júlio, nessa questão das bolsas e auxílios, essa fala de vocês foi bem bacana, né? Com relação aos acadêmicos, eu acho que essa é a primeiro encontro que a gente tem, né, nessa proporção, né, de estar esclarecendo um pouco sobre as políticas, né, de assistência ao estudante, né, da UNEMAT, com relação à educação à distância. E, para começar, eu queria falar um pouquinho sobre essa diferença que existe entre a bolsa e o auxílio, né? A bolsa, ela tem uma característica diferente do auxílio, porque na bolsa ela tem uma contrapartida, o auxílio não. O auxílio você se inscreve, né, se enquadra, você tem que comprovar o seu perfil socioeconômico de vulnerabilidade, né? Já na bolsa, não. A bolsa você tem que dar uma contrapartida pelo valor que você recebe. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o programa FOC, né, que é o Programa de Formação de Célula Corporativa, né, ele é o programa que está com o edital aberto, ele é um edital que contempla os acadêmicos de toda a UNEMAT, de maneira geral, a gente pode dizer toda a UNEMAT, porque os do presencial, né, ou seja, de presencial de oferta contínua, o pessoal da Parcelados e nós da educação à distância. Então, tem as vagas destinadas para cada uma das modalidades. Então, ele contempla todas as modalidades e não assim de maneira genérica, igual o Júlio disse, com a questão do... não é auxílio emergencial, não o outro que você disse, Júlio, como é que é o nome? Do seguro? Não, o outro.
que você Estágio? tem... Não, tem outro lá, mas deixa para lá. Aí, assim, porque você vai entrar no número de vaga que tem dentro dos campos. E aqui no foco, não, tem as vagas Auxílio específicas alimentação. da DEAD, tá? Aí, nessa proporção, a gente vai estar falando um pouco sobre essa questão do programa de formação de célula cooperativa, tá? Vou falar um pouco sobre o histórico dela, né, objetivo, quem pode estar solicitando e o processo de seleção que se encontra em aberto. Bom, a inspiração do programa Foco, ela veio lá da Universidade do Ceará, com a visita dos gestores da época, se eu não me engano, foi a professora Ana de Renzo, na época, que fez uma visita lá, e se apaixonou pelo programa, que lá não se chama Foco, lá se chama Prece, né? Ele é um programa de estímulo à cooperação na escola. Ele foi criado pelo professor Manuel Andrade, e a professora Ana apaixonou pela forma de execução do projeto e resolveu criar algo parecido aqui na Unemat, né? E aqui ela criou o programa de formação de células cooperativas, né? O objetivo do PRESS é uma ação que estima os estudantes a serem protagonistas de sua própria aprendizagem através da parceria cooperativa e solidária entre os discentes, ou seja, acaba seguindo a mesma vertente, né, do foco que é utilizado aqui, que foi criado aqui na Unemat. O foco aqui, o Programa de Formação de Células Cooperativa, né, ele foi criado aqui em 2012, ele tem como finalidade, o foco dele principal é a aprendizagem cooperativa, e tem como objetivo promover discussões e estudo a respeito de um tema, conteúdo ou disciplina com elaboração de participantes, incentivando o protagonismo estudantil, a fim de contribuir com o incremento de taxas e permanência e das taxas de aprovação nos cursos de graduação e proporcionar sinergia entre os alunos da Unemat. Ou seja, aqui, além dele ter um foco na aprendizagem cooperativa, foi uma das primeiras políticas, né, criada pela instituição com visão na permanência, ou seja, de buscar com que o acadêmico que adentra nos cursos, né, da instituição se amparem no foco, né, tanto quanto emocional, como no sentido de aprendizagem, né, para estar concluindo o curso que ele adentrou. Né? E com essa criação do foco, também houve a questão do aumento de taxa de aprovação nos cursos, porque o foco ele tem esse viés de aprendizagem cooperativa voltada para o ensino, ou seja, as dificuldades que o acadêmico vai tendo no decorrer das disciplinas que vão sendo implantadas dentro do semestre, né? Com essa ação coletiva, né, que ocorre entre eles, né, a partir da constituição da célula cooperativa. Então, eles se dedicam a estar estudando aquela temática que estão com dificuldade, e isso acaba refletindo na questão aumentando a taxa de aprovação dentro do curso, né? E se aumentou a taxa de aprovação, vai aumentando também a permanência, porque existe pesquisa que dizem que um dos fatores, né, que são causadores da evasão é a repetência, né, a reprovação dentro das disciplinas. Quem pode participar do programa Foco, né? Como eu já disse, são todos os acadêmicos, né, matriculados nos cursos de graduação da Unemat, né, sem distinção de modalidade, com a diferença que eles vão apenas concorrer para aquelas vagas destinadas para a sua modalidade, né, e então, nesse caso, todos podem estar concorrendo, seja ele os que estão entrando agora no primeiro semestre, ou os que já estão, né, com o curso em andamento. Então, não há essa distinção entre os acadêmicos. E entre os cursos também, tá? Todos podem estar ingressando
nesse processo de seleção. Qual o valor da bolsa, né? Porque são perguntas que são feitas com muita frequência para os acadêmicos antes de se candidatar a um programa ou um projeto, né? Bem, o valor da bolsa atualmente é R$700, né? O valor como é que eu posso dizer? Não é elevado, mas também não é tão insignificante, porque com esse valor dá para ajudar nas despesas acadêmicas e na alimentação também, caso ele não consiga se enquadrar na questão do auxílio alimentação, que é destinado também para os acadêmicos de educação à distância. Então, é um valor significativo. Como eu disse para vocês, a bolsa tem diferença dos auxílios. Aqui eu vou estar dizendo para vocês a contrapartida, né? Qual seria a contrapartida? Ou seja, para aquele que for aprovado no processo seletivo, ele tem alguns quesitos que ele tem que cumprir, né? No caso, primeiro, planejar e executar, né, o projeto da célula cooperativa, ou seja, ele vai escrever, agora, durante o processo de seleção, ele vai elaborar um projeto que ele vai ter que executar dentro dos 12 meses de duração do programa. Ele vai se inserir, né, e o prazo do processo de seleção, que está aberto de 1 ano, dentro desse 1 ano, ele vai ter que executar a proposta que ele elaborou, que vai ser elaborada agora no decorrer do processo seletivo. Então, ele vai ter que planejar e executar a proposta que ele apresentar. Segundo item, ele vai ter que separar 12 horas da vida dele, né, por semana, para se dedicar ao programa, ou seja, ao projeto que ele apresentou no processo de seleção dele ao se inserir, né, como um bolsista, um celulando, né, do programa de formação de células cooperativas. Então, essas 12 horas, elas são divididas em 3 situações, né? 4 horas ele vai estar utilizando para desenvolver atividades da célula, ou seja, ele vai desenvolver a parte da execução, né? Depois que ele planejou. 4 horas para o planejamento, né? Então, ele tem 4 horas ele planeja, 4 horas ele executa, e tem mais 4 horas que ele tem que participar de todas as reuniões da participação que são realizadas com a célula cooperativa, né? Sobre a aprendizagem cooperativa. Aí ele tem que apresentar relatórios, né? Ele vai apresentar relatórios mensais. A apresentação desse relatório, como é que eu digo? O pagamento mensal da bolsa está vinculada à apresentação do relatório. Então, no caso, eu sou coordenadora do projeto, do programa, vocês vão emitir para mim, enviar, né, o relatório mensal. A partir do recebimento desse relatório, que eu vou estar emitindo o recibo para estar solicitando o pagamento da parcela correspondente ao mês. Tá? Sem apresentação do relatório, não há pagamento da bolsa, tá? E ao final do período, ou, no caso, ao final dos 12 meses, que é o período de vigência, né, da bolsa, esse celulando vai ter que apresentar um relatório sobre as atividades envolvidas, tá? Um relatório final. Aí também tem a questão de apresentar os resultados. Aí você vai perguntar, onde eu vou apresentar os resultados? Então, toda atividade que você desenvolveu, você vai ter que estar apresentando ela em um evento científico, né? A gente não determina qual, porém, tem o evento científico, que é o Seminário Foco, que acontece todo ano, né? Esse ano ainda não está definido, para o ano que vem, quer dizer, esse ano não, para o ano que vem, ainda não está definido onde será realizado o local, né? E nesse evento reúne-se todos os celulandos, né,
que fazem parte do programa, né? Ou seja, vão reunir os acadêmicos de toda a Unemat, tanto do presencial quanto da parcelada e da educação à distância. Todos vão se reunir nesse evento. Então, nesse evento, vai ter apresentação de trabalho, né? Esses celulandos vão estar submetendo o trabalho dele, ou seja, um artigo, no formato de artigo, as atividades que ele desenvolveu no decorrer do curso, no decorrer do programa. Tá? Essa apresentação também ela pode ser feita em outro evento, além desse seminário científico do próprio foco, tá? E a gente tem vários outros seminários, então também pode ser apresentado em qualquer um outro, tá? Dentro do período de vigência da bolsa, o acadêmico, o celulando, ele tem que, cada vez que ele participar de evento e fazer publicações, ele tem que dizer, referendar, que é a palavra certa que se diz, que ele é um bolsista do foco, ou seja, ele tem que dar visibilidade ao programa a qual ele faz parte, tá? E a última contrapartida que ele tem que estar dando é a questão de estar participando das reuniões e oficinas de capacitação, né, que são realizadas sobre a aprendizagem cooperativa. Ou seja, então, enquanto auxílio, você não tem que dar contrapartida, mas enquanto bolsa, você tem que dar uma contrapartida, né? E aqui a gente destaca todas as contrapartidas que são necessárias para ser realizada por um celulando foco. Vamos falar um pouco sobre o processo de seleção. Como assim, Adalto? Quais atividades são obrigatórias? Que tipo de atividade você diz? Atividade da célula que você vai propor? Ah, tá. A atividade da célula, ou seja, o seu projeto, você é que vai definir o que você vai estar realizando, tá? Então, você que vai pensar, você que vai pensar como ele vai ser executado, né? E propor esse projeto. E aí, no decorrer da vigência da bolsa, aí você tem que executar essa proposta que você submeteu, tá? Essa questão, ela é bem aberta, tá? Porque tem vários tipos de células constituídas, né? A gente já encontrou células de música, células de dança, células para ensinar matemática, células para ensinar português, redação científica, que mais, né? Então, tem N células, né? Igual aqui na DEAI, a gente tem uma acadêmica que é da artes, a célula dela é de estar dando apoio aos acadêmicos, né, com relação ao sistema e à inscrição nos processos de seleção, especialmente no programa, nos auxílios, né, alimentação, ela ajuda muito, tem ajudado muito nesse processo. O Júlio, que eu diga, né, ela sempre está presente com ele nesse processo. Mas a gente tem muitos tipos de células que a gente pode estar trabalhando essa questão da aprendizagem cooperativa, gente, tá? Então, falando um pouquinho sobre o edital 01 de 2023, né, que é o que está aberto, igual eu falei que a minha preocupação era estar falando sobre ele para vocês, que ele já está circulando já desde o dia 26, né, junto às redes sociais, né, mas aí a gente pensou em falar um pouco dele também para ver se esclarecia dúvidas que estão surgindo, que a gente está recebendo também no WhatsApp. A inscrição se encerra no dia 15 de outubro, né? Então, está bem em cima. Para a DEAD, a gente tem disponível 15 vagas, tá? Então, assim, essas 15 vagas destinadas para a gente, se não forem ocupadas, elas vão ser redirecionadas, tá? Porque tem campos que, como é que eu falo para vocês, eles sentiram-se prejudicados, né, com relação a números de acadêmicos, que tem mais do que os acadêmicos da DEAD, né, e sentiam que
teriam que ter maior número de vaga, né? E acabou que tem campos que têm o mesmo número de vaga que a gente. Então, se a gente não conseguir preencher essas vagas, a gente corre o risco de perdê-las. Então, a nossa luta agora, nessa última semana, agora é para que vocês se inscrevam, né? E a gente consiga segurar essas vagas na educação à distância, tá? Porque, como vocês viram, o programa foi criado em 2012, mas apenas em 2020, ele começou a fazer parte, né? Ou seja, os acadêmicos da EAD começaram a fazer parte desse quadro para estar podendo participar desse programa, tá? Então, a gente tem que estar fazendo de tudo para estar mantendo essas vagas disponíveis para a gente ainda, tá? E eu conto com vocês para estar fazendo essa divulgação, para estar auxiliando aqueles que têm dificuldade, né? Porque a gente, na educação à distância, é longe, né? A gente não pode marcar um lugar para que vocês venham aqui para que a gente faça as inscrições, né? Isso não cabe para a gente nessa modalidade, né? Com relação às vagas, ela tem uma perspectiva de ser uma por curso, como nós temos 10 cursos, né? Vai haver uma meio que quebra entre essas vagas, né? Porque não dá um número exato. Porém, pode acontecer, como acontece no campus de Cáceres, né? Que há uma inscrição em massa de apenas um curso, né? No caso de Cáceres, os acadêmicos, a grande maioria são do curso de medicina, né? Então, se não há inscritos de outros cursos, essas vagas vão para os cursos que têm candidato inscrito, tá? Então, a gente tem que manter essas vagas aqui na própria DEAD, tá? Com relação às etapas de inscrição, elas são 3 etapas, né? Elas são bem simplificadas. Eu penso assim que vocês não vão ter muita dificuldade, né? Embora um probleminha que teve, que foi detectado hoje com relação ao curso de gestão de cooperativas, né, que quando você se inscreve, você tem que indicar o curso ao qual você faz parte, né, e a hora que vai escolher a gestão de cooperativa, ela não aparece. Então, a gente detectou essa falha hoje, mas já solicitamos que fosse feita a correção, tá? E provavelmente amanhã já esteja liberado para que os acadêmicos da gestão cooperativa consigam fazer as inscrições, tá? Bom, a inscrição ela é feita via sistema, tá? Vocês podem acessar nesse link que está aqui, né? Que o Júlio pode disponibilizar para vocês no chat, né, Júlio? Ele é feito no formulário, né? Você entra nesse link, aí você vai em formulário, na sequência edital 01 de 2023 foco, inscrições abertas, insere seu CPF, aí aparece uma página para você estar fazendo o seu cadastro com seus dados pessoais, tá? E aí, após seus dados pessoais, aí você vai passar para a questão do barema, tá? Que ainda faz parte dessa primeira etapa, tá? Antes do barema, você tem que estar fazendo a inserção dos seus documentos pessoais e do histórico escolar. Como tem caso de acadêmicos que não têm o histórico escolar, porque está no primeiro semestre, né, está adentrando agora na universidade, então não precisa anexar nenhum histórico, só vai anexar o RG e o CPF dele, tá? Se não tiver RG, é a CNH, pode substituir o RG, tá? Aí você vai ter que anexar e inserir nesse espaço que eu coloquei aqui para você estar visualizando, né? E aí vocês inserem esses documentos, tá? Aí, na sequência, vem o barema. Aí o barema, ele está bem enxuto também, ele está bem direcionado apenas às ações que as pessoas que já trabalharam com o foco, que já têm alguma experiência com o foco, né? Então, aqueles que não têm, não precisa preencher nada, né? Só dá sequência, né? Coloca o RG e o CPF lá e dá sequência no processo de inscrição, tá? Não precisa preencher nada no barema. Agora, aqueles que têm, inserem o documento e a pontuação.
Aí, na segunda etapa, né? Isso depois dessa primeira etapa. Diga, Daniela. Professora, uma das minhas dúvidas assim que me deixa bem temerosa é essa questão do barema. Pelo que a senhora está me mostrando aí, pelo que eu entendi, então é só colocar o CRI no barema e é isso? Não, o barema, se você nunca participou do foco, você não tem que colocar nada. Tá? E aí tem que anexar o seu histórico lá em cima. Tá? Aí essa pontuação é feita pelo sistema. Tá? Eles vão fazer a pontuação sua. Você anexa o seu histórico lá atrás. Lembra onde que eu coloquei aqui atrás no RG? Aqui? Sim. Aqui você anexa o RG junto com o histórico escolar. Ok? Tá, obrigada, prof. Tá? Aí o barema, se você só vai preencher se você tiver o certificado, mas como você nunca participou, a maioria da DEAD nunca participou, as bolsistas que a gente já teve, já formou, que eram da pedagogia, né, já terminaram, era de uma passada, e os de agora só tem 2 casos, né, que são 2 bolsistas, uma da pedagogia e uma da artes, então os demais que vão se inscrever não vão utilizar o barema, tá? Tá bom, a senhora esclareceu bem minha dúvida. Certo? Então, certo, aí obrigada. Dá sequência no barema, pula ele, continua, e aí já concluiu a inscrição, aí nessa etapa, tá? Aí a segunda etapa do processo de seleção, ela vai acontecer no dia 24 e 25, tá? Após a realização dessa primeira etapa, as inscrições e feita essa segunda etapa, no dia 24 e 25, ela vai acontecer de forma online, tá? Ela vai ser uma espécie de um curso, tá? Onde vocês vão estar realizando esses 3 tipos de oficina, tá? A oficina da história de vida, né? Onde vocês vão estar criando, né? Elaborando um memorial descritivo de vocês, né? Onde vocês vão estar descrevendo a história de vida de vocês, né? A segunda oficina é a oficina de conflitos e consenso, que é onde a gente vai estar trabalhando aquela questão dos conflitos que podem aparecer, como que vai entrar num consenso, para estar trabalhando essa questão da aprendizagem cooperativa, né? Porque a aprendizagem cooperativa a gente não faz ela sozinha, ela faz no coletivo. E no coletivo, sempre surgem conflitos. Então, essa oficina é para os alunos aprender a lidar um pouco com essa questão dos conflitos e entrar num consenso para que a célula continue a ser executada de maneira exitosa, tá? Aí a terceira oficina vai ser a oficina de projetos. Nessa oficina de projeto que vocês vão estar elaborando o projeto de vocês, que vocês vão definindo o que é que vocês vão estar executando, né? Apresentando para a gente, e após a aprovação, vocês vão estar executando esse projeto no decorrer do período de vigência da Bolsa, ou seja, no decorrer do ano, tá? Então, e essa etapa formativa, ela vai acontecer no dia 24 e 25. Essa etapa formativa, vocês vão estar comigo e mais 2 professores, que ainda não foram definidos pais, tá? Ia ser o professor da arte, coordenador da arte, o professor Carlos Ednei, que ele é coordenador geral do foco, ou seja, coordenador da Unemate, tá? Porque no foco existem os coordenadores locais, né? Em cada campus tem um coordenador local, e na DEAD tem eu, que sou a coordenadora local de vocês. Então, acima de nós, coordenadores locais, tem o coordenador geral, que no caso é o professor Carlos Ednei, que também é coordenador do curso de artes. E devido a ele ser coordenador do curso de arte, ele conhece algumas candidatas. Então, ele preferiu não participar do processo de seleção, tá? Aí a gente vai estar definindo, aí entra ainda os outros 2 nomes. Tá ok? Terceira etapa. A terceira etapa, ela vai acontecer em dezembro e janeiro, dezembro desse ano e janeiro do ano que vem, né? O que vem ser essa terceira etapa?
Como eu penso que quando eu também comecei a trabalhar como coordenadora, eu não conhecia a aprendizagem cooperativa, eu penso que a grande maioria não deve conhecer. Então, o curso é para quê? É para que vocês conheçam o que é a aprendizagem cooperativa, como que ela acontece, como ela pode ser realizada, os benefícios da aprendizagem cooperativa. Então, vocês vão saber tudo sobre a aprendizagem cooperativa nesse curso de formação de aprendizagem cooperativa, que vai estar disponível para vocês online, tá? Para aqueles candidatos que forem aprovados, tá? A inscrição desse curso ele vai ser do dia 1º de dezembro, de 1º a 31 de dezembro. E tem um condicionante. Há uma obrigatoriedade na realização do curso, tá? Aquele bolsista, no caso, que for aprovado, né? Começou a receber bolsa, mas chegou lá no final do curso, ele não concluiu o curso, não apresentou o certificado, conforme é um requisito, né, expresso no edital do processo de seleção, esse bolsista é desligado do programa, sendo convocado o próximo, tá? O seguinte. Então, essa etapa é uma etapa eliminatória também, pessoal. Não adianta vocês dizer, já estou aprovada na primeira, já recebi bolsa, e não vou fazer a terceira. Se você não apresentar o certificado, mesmo tendo sido aprovado, você é desligado do programa. Ok? Eu trouxe aqui uns frutos, né, do foco, porque o foco é uma coisa, assim, que não é tão pequena, né, ela é um programa abrangente na Unemate, tem muitas ações. Eu não consegui encontrar algumas fotos, né, dos campos, porque tem várias fotos no Instagram, tem grupos no Instagram de cada polo, de cada campo, desculpem. Então, e aí nessa reunião que acontece, né, no ano, naquela apresentação do resultado do projeto, né, daquela célula, né, que é apresentada no evento do foco, ele vira um livro, que foi o que aconteceu aqui em 2019. Esse livro é de 2019. Foi o último livro publicado. Esse ano vai sair o último livro, que já está em processo de elaboração, tá? O que é publicado nesse livro? Eles selecionam os artigos, os melhores artigos que foram apresentados no evento, eles são publicados, eles são transformados, né, em e-book e disponibilizado para toda a comunidade acadêmica, para quem quiser ter conhecimento sobre a proposta apresentada e sobre o programa também, tá? Além do livro, geralmente acontecem publicações em e-books, à parte, em eventos, então há uma divulgação muito grande das ações executadas pelos celulandos, tá? Então, há um conhecimento, né? As pessoas programam toda aquela ação no projeto, né, aquela proposta, e ao final ela produz, e essa produção científica ela é divulgada nos eventos acadêmicos, tá? Bom, era isso que eu queria falar para vocês sobre o foco, tá? Alguma dúvida que vocês, porventura, venham a ter? Eu estou à disposição para estar respondendo. Ou dúvidas com a fala do professor Júlio também. Pessoal, pode abrir o chat e conversar? Acho que é melhor, né, Suzy? Isso. Professor, eu posso perguntar sobre aquela questão da residência pedagógica? Então, Edna, a residência pedagógica, eu não pude, na realidade, não tive tempo de estar verificando essa questão da residência pedagógica para os acadêmicos da educação à distância ainda, tá? Mas assim que eu tiver posicionamento, eu te aviso, com certeza, tá? Ah, tá. Eu achei bem interessante.
Sim, mas pode ficar tranquilo que eu vou estar verificando, tá? Porque nem todas as bolsas e auxílios existentes na Unemate, elas contemplam os acadêmicos da educação à distância, tá? Essa era a minha dúvida, se ela contemplava e se tinha possibilidade de eu conseguir fazer. Eu vou estar verificando, aí eu te dou um retorno. Tá bem? Tá bom, obrigada. Nada, Edson. Boa noite. Eu queria saber, quando for formular esses projetos, vai ter alguém para orientar? Para ajudar a estar corrigindo, para formular? Sim, nós vamos estar juntos. Você é uma equipe, 3 professores vão estar trabalhando com vocês. Tá? Vai ser uma espécie de igual um curso. Tá? Vocês vão estar... Ah, tá. Tá? Ninguém sozinho. Certo, Marcelene? Isso, pessoal. Eu só vou dar uma ajudada aqui, Suzy. Ok, obrigada. Não que você precise, Suzy, mas é isso, eu acho que é um medo dos meninos, principalmente os meninos que conversam comigo pelos auxílios. Mas eu não sei fazer o projeto. Mas eu nunca escrevi um projeto, nunca participei do foco. O que eu vou fazer? É exatamente isso que você explicou, que é essa ideia de estaremos aqui para ajudar, vamos fazer uma oficina, vamos fazer um evento, e esse evento vai ser online, e você já se colocando à disposição como professora coordenadora do foco, né? Então, eu acho que dá mais tranquilidade para eles fazerem, porque eu imagino, Suzy, e você sabe disso, que a gente precisa fomentar isso nos cursos. Eu acho que foi o menino, como que é o nome? Nildo, deixa eu ver quem perguntou aqui, perguntou se precisava fazer no próprio curso dele, né, Adalto. Eu sou do curso de pedagogia, tem que ser voltado para o meu curso. Então, precisa fomentar isso. Pode ser para o curso, pode ser para um assunto igual você falou, né, da Ana, que fez assim, eu vou ajudar o pessoal da auxílio, que não tinha nada a ver com artes visuais, né? Mas que os alunos, eles precisavam de ajuda, né? Naquele momento, às vezes, é uma ajuda, igual você falou no começo, é sobre música, porque a música vai deixar uma pessoa, mas eu estou no curso de pedagogia, o que eu vou fazer negócio de música? Mas seria legal, né? Fazer um grupo de foco sobre isso. Então, acho que é esse sentido que os meninos ainda estão com medo de entrar, de pensar, de se inscrever. E eu falei para eles, se inscrevam e daí participem do curso que vocês vão dar, e aí, a partir dali que você vai, né, pensar no projeto. Então, aí no caso, Júlio, o curso já é a última etapa, né? No caso, a gente vai participar da segunda etapa, que a gente vai estar junto, né? Que é como se fosse uma entrevista, mas assim, a gente vai ficar um tempo, né, com eles, executando, né, dinâmicas, tal, falando sobre como elaborar o projeto. Eles vão produzir a questão da história de vida deles no memorado descritivo. Essa questão do memorado descritivo é algo fácil de dizer, porque ele vai falar sobre ele mesmo, né? Então, ele vai estar fazendo um memorial, se engasguei, um memorial sobre a vida dele, né? Então, primeira oficina é essa. Aí, a segunda, que vai ser a questão da gente estar fazendo dinâmicas sobre conflitos, né, e consenso, e a terceira oficina, que vai ser da elaboração do projeto, que a gente vai estar junto também, a gente vai ter um modelo para você estar seguindo, né, a gente vai estar trocando ideias, vocês podem pensar alguma coisa, falar, isso é difícil, isso é fácil, né, isso vai dar muito trabalho para você, quanto tempo você tem para executar isso, tá? Essa questão de ser só com os acadêmicos do curso onde você atua não é necessariamente, tá? Você pode fazer uma célula com acadêmicos de outros cursos, e seria muito bom que você vai estar trabalhando na questão da interdisciplinaridade, né, dentro do mundo acadêmico, que é algo assim que é bem precioso, né, para a gente enquanto professor, né? Então, não vai estar sozinho, a gente vai estar trabalhando junto, tá? A Daniela diz assim, confesso que a Bolsa Foco
por ser algo novo, me dá um frio na barriga. Então, mas, gente, tudo que é novo acaba meio que assustando a gente, né? Meio que a gente tem que sair um pouco daquela zona de conforto, né? Mas, na realidade, o foco, ele vem justamente para te dar esse respaldo, né? Eu tive em Guarantã esse final de semana agora que passou, e eu tive conversando com as meninas, e eu disse assim, quando eu fiz contabilidade, eu tive 3 amigos que foram maravilhosos para mim, né? Eu fiz foco, né? Eles fizeram foco comigo sem receber. O que foi? Eu passei por uma situação financeira ruim, perdi emprego, meu curso era de manhã, não conseguia outro, ia desistir do curso, porque eu não conseguia tirar cópias, porque naquela época, na faculdade, tudo era cópia, todo dia que você ia na faculdade, a apostila está em tal lugar, a apostila está em tal lugar. Então, não vencia tirar aquelas cópias, e eu não tinha dinheiro para tanto. E aí eu falei para eles, não, eu vou desistir. Juntou os 3, não, a gente vai estar te ajudando. Aí um dia um me ajudava, o outro ajudava, não, você não vai desistir. Aí começaram a me dar apoio de as pessoas que queriam fazer formatação de trabalho, indicavam para mim, todo mundo que ele sabia, não, ela faz. Então, esse apoio um pouco que o foco fala, tá? Não é aquela questão de você ter medo, tá? É a questão de você quiser fazer o foco. Você provavelmente tem um grupo que você estuda dentro da sua turma. 3, 4 pessoas que você se reúne, que você faz trabalho, né? Que te ajuda quando você tem dificuldade com um trabalho, que te ajuda com aquela temática. Você está fazendo foco. Mas você não sabe que você está fazendo foco. O que é isso? Uma aprendizagem cooperativa. Você está ensinando, você está aprendendo, tá? É uma via de mão dupla, tá? Você ensina para ela, para a pessoa que está do seu lado, supondo a dificuldade que ela tem na elaboração de um slide, e ela ensina para você um pouco sobre o conteúdo da outra disciplina. Então, é uma relação que há, gente, dentro da universidade. O foco vem para quê? Ele vem para fortalecer essa relação, tá? E com esse fortalecimento, não deixar ninguém fora, tá? Essa turma, na graduação, geralmente tem grupos, mas não são muitos grupos, né? Tem o grupinho da frente, o grupinho de trás, o grupinho do meio e o grupinho do fundo. Então, o foco ele vem na vertente de que ninguém tem que ficar de fora, tá? Esses grupinhos têm que se unir, esses grupinhos têm que estar junto, né? Então tem em Barra do Bugre tem o foco, que é o foco de cinema, né? Então, toda essa questão de você estar trabalhando essa questão do acolhimento daqueles acadêmicos que estão chegando, a questão das dificuldades de estabilidade daqueles que estão mudando para uma cidade diferente para poder estudar, né, que estão sozinhos ali, que não tem ninguém para poder conversar, para poder estar junto, né, para poder jogar uma conversa fora. Então, toda essa relação que está dentro do foco, tá? Tem grupo foco de crochê, né? As pessoas juntam para fazer crochê e, ao mesmo tempo, discutir temáticas envolvidas na disciplina dela, né? Do curso que ela está trabalhando. Então, o foco em si, ele está em todo lugar. Né? Ágila, por favor, desliga o microfone. Então, é bem assim a questão do foco. Não é para ter medo. É algo novo, mas é algo que já está aqui, tá? É algo que vocês já conhecem, né? Que vocês fazem e não fazem ideia que seja foco. Só que vocês fazem de maneira meio que restrita, tá? E o foco, ele quer uma coisa maior, porque ele quer acolher todos os acadêmicos, ele não quer acolher só um. Com a questão da constituição da célula, ele quer que todos estejam juntos, né? Então, é bem assim, igual a gente foi em Sinop, eu fui com os alunos de Tangará, fomos para Sinop, 2 celulandas lá acolheram a gente, né? Eu me lembro bem da aluna da engenharia, a célula dela é sobre matemática, né? Então, matemática é a maior dificuldade que os acadêmicos da engenharia têm ao ingressar no ensino superior. Então, o que ela fez? Ela montou a célula dela de matemática para dar esse apoio a esses acadêmicos que estão chegando, né? Então, essa que é a função do foco, tá? Dar apoio
ajudar no conhecimento, acolhimento, é toda uma relação, o foco, ele está junto. A Vilma está aqui com dúvida com relação à carga horária, a questão das 3 etapas. Vilma, essas 3 etapas é uma forma que a gente achou para você se organizar, tá? Porque, no caso, você vai destinar um período de tempo para você organizar o material que você vai estar trabalhando. Por exemplo, você vai fazer uma célula de português, tá? Ou de redação científica, que seja. Você vai preparar o material para você estar indo juntar com seus celulandos para estar discutindo aquela temática. Então, 4 horas para você fazer essa preparação desse material, tá? 4 horas é para você estar executando a célula, ou seja, você está encontrando com os seus companheiros de célula e trabalhando aquele conteúdo que você planejou, tá? Então, e as outras 4 horas são para estar participando das reuniões que são organizadas entre os celulandos, tá? Então, eu acho que isso aqui ela ficou bem distribuída e de maneira que não pesa para os celulandos, né, que foram adentrar agora. Porque se a gente deixava solta, essas 12 horas era bem complicado para que fosse executado, tá? Espero que tenha esclarecido sua dúvida, Vilma. Tá, mas daí tem que ir no polo ou não tem que ir no polo? Não necessariamente, Júlio. No caso, por ser educação à distância, as células, ou seja, as reuniões, elas podem ser feitas via Meet também. Via Meet, presencial. Tá? A forma que ela propõe o projeto dela, né, que ela vai ter que executar. E aí, após ela propor o projeto dela, aí no decorrer dessa execução, no caso, ela vai estar comigo enquanto coordenadora, e aí a gente vai ver se esse projeto que ela propôs, se está dando certo, se a gente vai ter que adequar ele. O que aconteceu com a Ana da Arte? Ela chegou com uma proposta de estudar as obras feministas, né? Ela estava mais voltada nessa questão da arte, né? No tocante da produção das mulheres. Tá? Só que aí, no decorrer, ela achou que estava muito difícil. A gente sentou e conversou, e aí eu propus para ela aquela questão da dificuldade, porque a gente estava recém em processo de implantação do SIGA, e tinha muito acadêmico com muita dificuldade, a gente estava tendo desistência por conta dessa dificuldade com o sistema, e ela tem, como é que eu falo para você, ela é muito... aprende com facilidade essa questão de sistema, né, é meio que autodidata para sistema, então ela pegou rapidinho como que funcionava, e aí ela começou a ajudar ao pessoal, e isso ela fazia no polo, ela ia no polo, ela fazia presencial. Ela chegou em um ponto que o trabalho dela era tão bem executado que, não desmerecendo o trabalho da tutora presencial do polo, mas os acadêmicos, em vez de procurar a tutora presencial do polo, elas procuravam ela para resolver, ela para subir o trabalho no SIGA, ela para baixar o trabalho não sei de onde, ela para como fazer a aula tal. Então, ela dava esse suporte muito grande para eles, especialmente para os indígenas, quando ela começou a trabalhar a questão de ajudar eles na inscrição do processo de seleção dos auxílios, né? Júlio está aí, ele pode falar melhor que eu, porque o auxílio é o Júlio que mexe, ela deu um suporte muito grande para ele. Então, houve uma adequação da célula dela, né? Então, aí ela redirecionou a célula para estar atendendo os próprios acadêmicos, tá? Suzy, boa noite. Vilma, somente para complementar a explicação sua, inclusive fui eu que detectei que não tem o curso de gestão de cooperativa lá no link, para fazer a inscrição. Falei hoje com a coordenadora aqui do Polo, né? Mandei uma mensagem para ela. Ela já me avisou, já tarde. Isso.
E aí eu tive essa preocupação, porque a primeira informação que me passaram, que eu teria que estar lá 12 horas presencial no polo. E como a maioria das pessoas, eu acredito aqui desse grupo, trabalham, né? E eu ainda falei para ela, eu teria disponibilidade para ir das 17 às 20, que seria até o horário que fecha, e no sábado também, porque eu tenho muito interesse de participar, não só pela bolsa, pelo valor, mas pelo conhecimento que a gente adquire, né? E também ajuda, transmite, e também pela carga horária. Se não me engano, tem uma carga horária que a gente vai ganhar, né? Para esses cursos complementares que a gente precisa no final do curso, né? Atividades complementares, né? Você recebe certificado, né? No final do programa. Então, e eu quase desisti ontem de fazer essa inscrição, eu fiquei matutando a noite inteira, conversei com outro colega meu, que inclusive também é do curso, está aqui participando da live, eu falei para ele, mas não tem como, na maioria, se a gente vai dar um auxílio para outros acadêmicos, poderia ser nesse horário. Aí eu liguei, ela, não, realmente, pode ser, mas até onde eu estou entendendo o que me passaram, que eu teria que cumprir as 12 horas lá. E acredito que o meu projeto, por exemplo, que eu estou pensando, eu posso executar ele online, que teria até maior interatividade e maior participação. Sim, então, aí é a questão de você botar a forma que você vai estar executando ele no seu projeto, tá? Na sua escrita. E mesmo se você for realizar ele presencial, 4 horas você executa presencial, 4 horas para você elaborar o material que você vai estar utilizando. Então, você não vai ficar 12 horas lá. Sim. Entendeu? Uhum. Sim, muito obrigada. E as outras 4 horas são de formação, de reunião com os celulandos, né? E essa reunião, por ser cursos à distância, os celulandos vão ser de polos diferentes, então, geralmente vai ser online. Realmente. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, lembrando que a reunião vai ficar gravada, daí depois eu vou disponibilizar o link para os coordenadores dos cursos, né, que vão disponibilizar para vocês, a gente disponibiliza para os tutores também, coordenadores de polo, e aí esse link chega para vocês, né, de uma forma ou de outra ele chega, daí vocês podem rever isso. Para quem está com um real interesse em fazer a Bolsa Foco, acho que a professora Suzy conseguiu deixar bem mais claro, né, do que ler todo o edital. Tem prazo aí para fazer. Mesmo se tem dúvida ainda que vai fazer, eu sugiro que faça a inscrição, né? Faça a inscrição e aí depois a gente vai andando, né? Vai andando isso. E vocês nos procurem, assim, não deixe de procurar, eu costumo dizer assim, não sofram sozinhos, né? Sofram com os outros, né? Compartilhe o sofrimento. Compartilhe o sofrimento e vamos conversar, como diz a Vilma, eu fiquei a noite sem dormir, aí, então assim, é isso mesmo, mas deixa os outros sem dormir também, né? Daí os outros ajudam também. O Adalto está perguntando aqui, Suzy, o projeto não será feito só para o polo de origem? Depende, Adalto. Pessoal, eu deixei aqui no chat o meu telefone e meu e-mail. Estou à disposição para esclarecer dúvidas, tá? Fora da live depois, tá? Até o dia 15, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, que às vezes nossa sobrecarga é muito grande, né, Júlio? Mas com certeza a gente responde, tá? Eu estou à disposição. Com relação à pergunta do Adalto, não, Adalto, não necessariamente sendo polo de origem, você tem que definir quem será os seus celulandos, né? Quem será o seu público para saber como é que você vai estar executando a sua proposta, tá? José, você quer falar? Muito bom, né? Com certeza. Eu amo a ideia do foco. Depois que eu entrei, que eu conheci esse formato, apaixonei por ele, tá?
Parece que o José queria Boa falar. noite, professora Júlia. Tá bem Boa baixinho. noite. Ah, é? Boa noite, professor Júlia. Tá me ouvindo bem? Baixo, bem baixo. Parece tipo que você está numa aldeia muito distante. Fala mais alto. Boa noite, professor Júlio. Tá me ouvindo bem agora? Agora sim. Agora sim. Tá. Aí, já, já me conheceu, professor? Eu conheço o professor Júlio. Esse, não sei, a Suzane, acho que é nosso coordenador, é isso, né? Foi um prazer conhecê-la. Prazer, José. Então, eu fazia a minha fala sobre a minha preocupação, né? Porque eu estou na aldeia, né? Eu moro na aldeia, na zona rural. Aqui, a minha preocupação sobre o internet, porque aqui a internet não funciona bem, porque já está chegando o mês de chuva e a luz vai apagar qualquer dia, qualquer hora. Então, isso eu estou preocupando muito. Então, eu chamei com vocês dois, para perguntar: eu posso me inscrever ou não? Todos podem se inscrever, José. Não há restrição. Desde que seja acadêmico regularmente matriculado, ele pode se inscrever, tá? Porque assim, talvez qualquer dia, e não entro, né, aqui no online, depende da luz, está apagando, depende do internet, a velocidade não funciona bem, por isso eu perguntei. Mas, se José, a senhora quiser, o professor quiser, eu posso me inscrever, tá bom? escrever você pode. O problema, José, é o que é que você vai fazer de projeto. Você tem que pensar, por exemplo, deixa eu perguntar, tem outros indígenas que estão fazendo curso EAD aí na sua aldeia? Tem? Tem, Então, tem, só já é um. de outra instituição, de longe. Pode ser, não sei, daí vamos pensar. Daí não pode. Aí você vai ter que pensar num projeto em que você consiga ajudar os outros acadêmicos da Unemate, entendeu? Seja eles do Polo, seja eles da Unemate presencial, você vai ter que pensar. Então, igual a professora Suzy falou, se inscrever você pode. O problema vai ser pensar num projeto em que você consiga auxiliar eles, né? Se tivesse outros indígenas na sua aldeia, assim, entrando agora na Unemate, né, nos primeiros semestres, aí seria interessante você fazer um grupo de estudo com eles, né? Então é uma coisa nesse sentido. Você tem que pensar aí, Tá, entendo. tá? Então pensa, qualquer coisa você conversa com a gente, manda um WhatsApp para mim, para a Suzy, daí a gente vai pensando, aí você vai colocando o que você tem, o que você pensa em fazer. Talvez a internet seja problema, seja, no momento da chuva, né? No momento em que fica um dia sem luz, 2 dias sem luz, só que são coisas temporárias, não é um semestre que vai ficar sem luz, entendeu? Então, não é justificativa ou desculpa você falar que, tipo, ficou um dia sem luz. Um dia sem luz é uma coisa. Um semestre inteiro, né? Se você falar, não, eu fico o semestre inteiro sem luz aqui. Aí tudo bem, aí não dá. Entendeu o que eu tô dizendo? Entendi. Tá Então bom, tá. então eu vou Então, pensar primeiro sobre o então projeto. pensa essa semana, tem um feriado aí para você pensar. Aí até semana que vem você tem que estar com os pensamentos seu pronto aí, já para escrever. Tá, ok. Beleza, então. Mais alguém, gente?
Só para quem não conhece, o José, ele é aluno indígena, um dos poucos alunos indígenas que a gente tem na DEAD. Ele realmente, ele está na aldeia, né? Ele vive na aldeia. Lá pro lado onde você foi, não, Suzy, lá pro lado de Vila Rica, lá, né? Acho que você não foi para lá dessa vez. E é bem difícil mesmo o acesso à internet. Então, assim como vai ter algumas pessoas aqui, eu já passo a palavra para você, Marcelene, que são da zona rural, que é um pouco mais complicado. No caso do José, ele é complicado por estar na aldeia, né? Então, assim, seria interessante a gente conseguisse um projeto com ele por foco, mas tem que ter o projeto, né? Tem que ter. Então, sem o projeto não tem como. Pode falar, Marcelene. Ô, Júlio, até na semana da segunda etapa, que vai ser online, aí a gente já está pensando qual vai ser os projetos que vai ser executado? Isso. A Suzy que cuida disso porque assim, Marcelene, eu acho assim, principalmente para você, né? Você vai sentar e vai escrever um projeto, e aí você, que já tem essa ideia de como fazer essas coisas de projeto, você já vai pensar, bom, eu vou pegar o pessoal que mora aqui perto, no meu polo, aqui na cidade ou no municípios vizinhos. Aí você já faz isso e já vai elaborando. Suzy, deixa eu te perguntar, existe algum modelo de projeto? Mas lá no edital, seu áudio está fechado. Tem sim, tem um modelo que a gente passa para eles no dia lá dia da oficina. Isso. Porque, no dia da oficina, que vocês passam o modelo. Isso. Porque projeto não tem segredo, assim, projeto não tem como ser diferente. Ele vai ter uma introdução de alguma coisa, ele vai ter seus objetivos, os seus objetivos específicos, um cronograma de como você vai fazer, um público-alvo. Então, assim, é meio, como a Marcelene falou, é um esqueleto. É só você, como fazer um projeto na internet, você vai ver que é uma introdução, aí um referencial, um objetivo geral, um objetivo específico. Vai pensando nisso de maneira global, na hora que você chega na oficina, você já está com um passo à frente. E aí, gente, daquela primeira parte lá dos auxílios, da assistência estudantil, alguma dúvida? Dessa segunda parte aqui. Ô, Júlio, eu não entendi a parte do seguro. Para a gente ter o seguro, tem que fazer a inscrição ou cada acadêmico já é assegurado? Todo acadêmico é segurado a partir do momento que ele faz a matrícula. Você se matriculou, você está segurado. Mas eu matriculei lá e eu sofri um acidente. Aí, como o professor disse, lá no site da PRAE, né, entra lá, Unemate, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Seguro Acadêmico, aquele site que eu deixei no chat, você tem um seguro. Mas eu caí de moto durante o período letivo em que eu estava matriculada, né? Você tem um seguro. Você tem um seguro sobre isso. Você tem um seguro porque faz parte desse processo. Fala, Jaqueline. Professor, eu queria saber assim se... Ai, gente, estava na ponta da língua aqui. Eu esqueci, espera aí. Caiu, então, né? Caiu, assim, ponta da língua caiu. Professor Júlio, Pode falar. Suzy, eu acredito que, vocês me corrijam que se eu estiver errada, a preocupação do pessoal com o projeto, eu acredito que a primeira coisa, antes até de chegar lá naquela fase de apresentar o projeto, é ter em mente o que vai fazer, que ele é o mais complicado do que colocar o projeto no papel. E pelo que eu percebi, a professora Suzy deu até uma dica, por exemplo, aquele livro que ela deixou ali o link para entrar, de 2019, tem várias pessoas que já fizeram, inclusive já está o artigo, se a gente lê ali, a gente tem inspirações e também tem como assimilar o que a gente consegue, o nosso perfil, através daquela leitura. Não sei se seria o correto para ajudar também o pessoal com o projeto. É isso mesmo.
Sim, seria uma inspiração, sim. Lembrei, professor. Lembrou? Quem faz esses negócios de auxílio, pode fazer auxílio transporte, pode fazer Então, auxílio tablets, pode fazer veja, dois nós ou não não? temos nesse momento o auxílio transporte, pessoas com deficiência e nem tablet. Aí eu estava até discutindo que a época que foi o tablet foi uma emenda parlamentar. Pode ser que eu estou falando isso agora e amanhã o professor Leandro fala assim, Júlio, a gente falou na reunião ontem que não ia ter mais, mas saiu uma emenda lá do cara lá e caiu aqui e a gente vai ter mais 500 tablets, 500 notebooks. Então, assim, hoje a gente não tem. Pode ser que amanhã tenha, ou semana que vem, ou semestre que vem. Do jeito que está, eu não vejo que eles são bem, assim, de querer dar agora, porque a eleição é no ano que vem, né? Eleição municipal. Então, assim, tem muito a ver com política, Jaqueline, sem meandros aqui, né? Tem muito a ver com política, porque a universidade, por si só, ela não dá conta de comprar para doar para os seus alunos. Então, se a gente recebe um dinheiro, é possível que a gente ofereça. Isso, estou falando de tablet, estou falando de tipo notebook. É possível? Desde que tenha algum político doando. Agora, existem os auxílios transporte e alimentação, que a gente está fazendo um esforço, o transporte e pessoas com deficiência, que a gente está fazendo um esforço para separar um orçamento da Unemat, dentro da Unemat, ser para essas pessoas, porque não sei se todos estavam bem no comecinho, tem muita gente, né, na Unemat, a Suzy sabe disso também, tanto quanto eu, que tem dificuldades para se locomover, para ouvir, para falar. E dentro da DEAD, que você não tem uma ajuda, às vezes, de um colega, de um professor, de um tutor, fica mais difícil ainda. Então, tem-se auxílios, pessoas com deficiência, auxílio transporte, que ele é justamente para isso, mas ele ainda não tem valor nele para este ano. Pode ser que o ano que vem tenha. O que eu sugiro, Jaqueline, é que faça aquilo que eu falei lá no começo, Jaqueline e os demais. Se inscrevam na página do Instagram da Unemat, chama Unemat Oficial. Só vocês irem no Instagram e escrever Unemat Oficial. Ele sempre está postando cursos, está postando eventos, essas bolsas, auxílios, ele vai postar lá e você vai ir atrás dessa informação. Vamos, gente, senão a gente vai encerrar 2 horas já de conversa. Aí, gente, eu e a Suzy estamos à disposição, acredito que o professor Leandro também esteja à disposição, né, para esclarecimento de vocês. Possivelmente, nos próximos dias, o professor Taicir, que é o coordenador da DEAD, irá fazer uma aula inaugural, uma recepção para quem está no primeiro semestre, né, tudo online, no início online, mas pode ser também, pelo que eu ouvi, a conversa dos coordenadores de curso, que eles façam uma aula no polo, então se preparem também para ir no polo. Estou falando para o primeiro semestre. O pessoal do 5º semestre, vamos estudar, porque o trem está indo, as provas estão indo e o negócio está andando, né? Então é isso, gente. José, o professor explicou no começo sobre o auxílio emergencial, né? Que tem a resolução lá, 12 de 2021, ela é para extrema necessidade, emergências, etc. E o caso dos indígenas que vivem em aldeias, eles está sendo estudado ainda, né, pela PRAE. Daí ele não chamaria de auxílio emergencial, mas daí eles vão ter que ver que é uma ideia que eles estão estudando lá na PRAE, lá na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Pois é, eu também, Delma. Então vamos lá, gente, vamos encerrar.
Muito obrigado a todos e a todas. Suzy. Muito obrigada, pessoal. Foi bom estar com vocês, né? A gente está à disposição para dúvidas. Eu coloquei meu número aí no chat e meu e-mail, tá? Dúvidas pode estar mandando lá que a gente responde, tá? Uma boa noite de descanso para todos. Obrigado, Júlio. Eu que agradeço. Já saiu. Leandro, ele está só no mudo ali. Ah, tá. Mas beleza, então, gente. Falou, então. Obrigado para todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Depois noite. eu disponibilizo o link. Boa noite, professor Leandro. Tchau, tchau. Obrigada aí. Obrigado.